Bom dia, meu povo. Bom dia, gente linda. Gente, hoje vamos conversar rapidamente sobre cura da criança interior, sobre energia maternal, sobre gatilhos, memórias do inconsciente que não conseguimos ainda trazer à luz da existência, né? Aquilo que está guardado lá que a gente nem lembra mais, porém que deixou marcas profundas em nossas vidas. E enquanto tudo isso acontece, vamos beber aquela água, molhar essas palavras, para que elas levem essas emoções, que pode ser que hoje role lágrimas, mas gente, olhe, deixa eu deixar claro aqui algo que é muito importante antes de começar a falar sobre as memórias aqui. Porque tudo que eu trato aqui nos vídeos, eu já vivenciei, já fui curada, graças a Deus, já foi tratado em mim e nas pessoas que cabe. E, portanto, terá pessoas aqui que serão citadas, mas que não há problema algum com essas pessoas, tá bom? Eu louvo a Deus hoje pela vida de cada pessoa que passou na minha vida, que serviu de crescimento, porque até quando a gente sofre com ações de outras pessoas, elas nos servem de crescimento. E da minha parte não há problema algum com nenhuma dessas pessoas que serão citadas aqui. E só serão citadas porque, inevitavelmente, tem parte da minha vida que elas fizeram parte e não tem como tirar da história, sendo que elas fizeram parte e fazem parte do meu crescimento. Ou seja, tudo faz parte, ok? Vamos molhar um pouquinho? Molhar aqui essas palavras para a gente começar. Deixa eu começar com uma experiência bem legal para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Paixão e eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Nave Mãe. E dentro desse canal a gente gosta de conversar sobre espiritualidade, emoções, cura emocional, cura interior. Vamos falar sobre a vida, vamos falar sobre várias coisas, ou seja, no nosso canal não tem um tema específico. É aquilo que acontece conosco, que vivenciamos e que de alguma forma podemos levar o conhecimento adquirido para que outras pessoas também possam vir a ter uma nova chance, uma nova ideia de perspectiva ou cura, tá? Então aqui você não vai achar uma legenda que diga para você esse canal específico. Não falo sobre moda porque eu não entendo nada de moda, não falo de maquiagem porque nem sei me maquiar. Aliás, nem uso maquiagem, passo uns negocinhos na cara de vez em quando, mas não sei, tá? Não nasci com dom para isso, mas tudo bem. Vamos lá, a gente vence aí nossas barreiras. Hoje eu vim falar com vocês sobre memória e cura da criança interior. Gente, recentemente eu estava vivendo umas situações aqui e assim, essas situações já estavam me deixando tanto irritada, né? Porque eu sou do tipo assim, eu vou e aí quando chega no meu limite eu dou uma travada e ou eu resolvo ou eu resolvo. Só que nessa situação, ela me irritava, porém eu não falava nada. Porque quando não cabe só a nós resolver, a gente tem que dar tempo ao outro, do outro se resolver. E o que era que estava acontecendo? Após a maternidade, e o meu esposo trabalhava muito tempo fora, quando ele voltou para casa, então ele voltou muito com aquele sentimento de culpa. Porque ele viajou, o nosso primeiro filho estava muito novinho, e quando ele voltou, meu filho já estava com 3 anos. Então houve aí uma lacuna de falta da vivência paternal durante 3 anos na vida do meu primeiro filho. Quando tivemos o segundo bebê, ele viajou, minha bebê estava com 20 dias. E quando ele retornou, ela já estava com quase 6 meses. Ou 8, não me lembro exatamente agora. E isso deixou nele aquela dor da falta da paternidade, de passar, de ter aquele tempo com os filhos, de dar carinho, atenção, afetividade, né? E isso eu sei que faz parte das memórias dele, da criança interior dele. Então, em parte, ele se sentia culpado por ter que trabalhar e não vivenciar aquele momento com o crescimento e desenvolvimento dos filhos. E o que era que acontecia?
Ele muitas vezes, por não conseguir dizer não, na hora de dormir, as crianças, pai, vem dormir comigo. E aí, o que é que acontecia? Eles pedem a mim, eu não vou, porque se a criança tem o quarto dela, já está na idade, não mama mais. Então, eu quero minha cama, eu quero meu descanso, então vão dormir no quartinho de vocês, que eu quero meu momento. E ele, por não conseguir dizer não, o que era que acontecia? Ele ia para a cama dos meninos, deitar com eles até que as crianças dormissem, e na 99, quase 100% das vezes, 100%, ele dormia primeiro que as crianças e no final ele dormia lá no quarto das crianças e eu dormia aqui sozinha. E chegou um momento que isso começou a me incomodar. Porém, eu não falava nada. Sempre fiquei quieta. Não dizia que estava me incomodando, porque eu sabia que fazia parte de uma carência afetiva dele da infância. E aí, um belo dia, eu estava fazendo uma meditação na hora de dormir sobre as memórias, né, do inconsciente, sobre as nossas memórias afetivas, sobre aquilo que nos traz traumas, né, sobre as marcas e dores profundas. E durante, eu acho que 3 dias, não me lembro exato, eu estava fazendo essas meditações, né, e trabalhando o meu inconsciente contra essas curas. E eu comecei a sentir uma energia muito gostosa, energia maternal da minha bisavó, pessoa que amei muito enquanto estava aqui conosco e que amo, vou seguir amando eternamente, porque trago ela dentro de mim, no meu coração e nas minhas memórias, então é um carinho muito gostoso. E durante esse processo de cura, eu comecei a sentir a energia da minha bisavó, da dona Inácia. E foi interessante que dentro desses dias eu acordei pela manhã sentindo muito aquela memória viva dela. Não era saudade, mas era assim como se ela estivesse aqui comigo. Para quem me conhece sabe que eu sou cristã. Eu não fui criada, nem doutrinada, nem ensinada a vivenciar esse tipo de experiência que é mais parecida com a doutrina espírita. Porém, ao longo da minha vida, eu tive que aprender a conviver com determinados tipos de dons que eu trouxe comigo ao nascer. E que dentro desses dons, a gente tem algumas experiências que muitas vezes é inexplicável ao homem, né? Não cabe a nós buscar entender, e sim compreender que as coisas do Espírito é do Espírito, né? Vem de Deus. E nesses dias eu amanheci sentindo muito, assim, aquela presença gostosa da minha avó, me sentindo abraçada, acolhida. E foi engraçado que quando à noite eu amanheci pensando muito nela, aquele pensamento gostoso, aquela energia maternal muito profunda. E quando foi à noite eu estava no mercado e eu me deparei com aquele monte de queijo do reino, assim, aquele monte de latinha redonda. E, gente, se tem uma memória muito gostosa que eu tenho da minha bisavó, era que na casa dela, tudo que ela fazia tinha uma latinha daquela de queijo do reino. Era ninho de passarinho, era para pegar farinha, era na pia para botar sabão. Eu lembro muito dessas imagens. Eu não sei, eles comiam, eu consumia muito aquele queijo. Então, como eu era muito pequenininha, aquilo ficou marcante para mim. Quando eu cheguei no supermercado, que eu me deparei com aquele monte de queijo, foi inevitável, a memória não vinha assim, ó, feito um flash na minha memória, né? A imagem da minha bisavó. E ali eu sorri, agradeci a Deus pela existência dela na minha vida, pelos poucos anos que pude conviver com ela. E agradeci que através da vida dela hoje eu estou aqui, né? Ela foi a primeira semente, até vir minha avó, minha mãe, e eu estar aqui hoje. É a minha bisavó materna. Então, hoje eu entendi o porquê aquela energia gostosa maternal, aquela memória tão aflorada, né? Tão gostosa de sentir, tão acolhedora. Muito parecida com ela. Minha bisa, ela era muito acolhedora. E aí, quando foi à noite, na hora de dormir, olha que coisa gostosa. Eu continuei ali na minha meditação, que já havia uns 3 dias eu fazendo, sobre cura, né, de memórias. E em um determinado momento da meditação,
eu me peguei lembrando de uma imagem da minha infância que eu não me recordava mais. Gente, eu juro por Deus que eu já tinha esquecido que eu tinha vivenciado aquilo. Mas aquela memória veio assim, mas veio que eu me derramei em lágrimas. E qual foi essa memória? Olha só. Quando eu era criança, hoje eu sou pobre, gente, pobre financeiramente. Mas quando eu era criança, nós não éramos pobres, nós éramos extremamente pobres. E o que que acontece? Como a casa que a gente morava era uma casa muito pequena, então não tinha cama para todo mundo, mesmo porque não tinha nem espaço. Então, inicialmente eram 2 camas para as crianças, que no caso era eu e minhas 2 irmãs mais velhas. O meu irmão dormia no quarto da minha mãe, numa outra cama, com o meu outro irmão mais novo. E eu era aquela do meio que não tinha cama para dormir. Então, uma noite era com minha irmã mais velha, outra noite era com a minha irmã do meio. E assim era um revezamento lá. Só que teve um dia, uma noite, que a minha irmã mais velha, eu não sei por que motivo, gente, eu juro que eu não lembro. Eu não sei se a gente estava brigada, se ela estava chateada, se minha mãe tinha brigado com ela, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que nesse dia ela cismou de que eu não ia dormir com ela. E aí a minha irmã do meio, para não ficar por baixo, também disse, não vai dormir comigo. E aí ficou aquela guerra, não vai dormir aqui, não vai dormir aqui, e eu fiquei igual uma bolinha de ping-pong sendo jogada para lá e para cá. Eu sei que numa tentativa de dormir com a minha irmã mais velha, ela me deu um chute, eu saí da cama dela, então eu fui insistir em dormir com a minha irmã do meio, porque eu era mais próxima dela. E a minha irmã do meio também não queria muito papo nessa noite, porque é a noite de você dormir lá com ela, então eu não quero você aqui não. E aí insistiu, bateu de frente. Foi uma das poucas vezes que eu vi a minha irmã do meio bater de frente. Ela não é muito de bater de frente, ela é mais de fazer a volta, de tentar conciliar a situação. Mas dessa vez ela bateu de frente. Ela, não, você não vai dormir aqui. E insistiu, e ali como a gente era mais no mesmo top, ali a gente começou a brigar e foi um tal de chute, de coice ali naquela cama. E no final das contas eu fiquei muito chateada, como elas não queriam que eu dormisse com elas. E o que foi que eu fiz? Eu saí, mesmo no escuro. Próximo ali à cama ficava o cesto onde a gente colocava roupas sujas. E, gente, era uma casa muito, muito pobre. O piso era de cimento, não tinha piso lisinho, não. Era aquele piso mesmo grosso, cheio de poeira mesmo. E eu fui ali no escuro, catei aquelas roupas sujas que estavam no cesto, coloquei no chão. Gente, agora imagine o cheiro daquelas roupas sujas. Roupa de criança o dia todo. E não é criança que é criadinha em casinha, limpinha, de pisinho de cerâmica, não, tá? Era criança que era criada lá correndo picula no terreno cheio de areia, que criava galinha, cachorro, que tinha infância, tá? Roupa do meu padrasto que trabalhava de pedreiro, então era extremamente cheio de suor, de massa de cimento e de tudo junto, misturado. E eram aquelas roupas sujas que eu tinha naquela noite para dormir. Hoje eu entendo porque eu odeio roupa suja. Eu odeio, gente, do fundo da minha alma. Eu odeio roupa suja. Mas naquela noite era o que eu tinha. Espalhei ali aquelas roupas no chão e dormi ali. Quer dizer, chorei mais do que dormi. Passei parte da minha noite chorando, quando já estava quase amanhecendo, que já dava para ver que o dia estava raiando. Foi quando eu consegui, de fato, dormir. Pouco tempo depois eu acordei com a minha mãe. Minha mãe me acordando, me sacudindo com o pé. E ela estava ali de pé na minha frente e me sacudiu ali com o pé. O que é que você está fazendo aí? E eu olhei para minha mãe muito, mas muito chateada. E respondi, brutal. Porque quem me conhece sabe. Quando eu estou chateada, eu sou um pulso de ignorância. Respondi para ela, eu estava dormindo. Você está dormindo aí por quê? Minha mãe me perguntou. E eu respondi, ignorantemente, estou dormindo aqui porque eu não tenho cama.
E levantei chateada e fui pro banheiro. Gente, eu não tinha mais lembrança desse dia, dessa noite, dessa vivência. Eu tinha esquecido disso. Só que o que é que estava acontecendo? O fato do meu esposo estar dormindo com os meus filhos estava trazendo gatilhos. E de alguma maneira isso estava me incomodando e eu não entendia o porquê. E no meu processo de meditação, de cura, essa memória veio. Mas veio tão profunda que quando eu dei por conta, eu estava me derramando em lágrimas. Eu tinha 9 anos nessa época. Então, não era fácil. Eu acho que eu já falei em alguns outros vídeos aqui sobre a questão da sensação do abandono, daquela dor do não pertencer. Eu não me sentia pertencente àquela família. Eu me sentia sempre excluída de tudo. Então, olha o que estava trazendo. Algo do meu casamento estava fazendo com que eu acessasse inconscientemente memórias da minha infância, memórias essas que eu já nem lembrava mais que existia, estava lá no meu inconsciente guardado, armazenado lá. Sabe aquele lixo tóxico? Exatamente. Eu tinha uma pilha lá. Se brincar, tem mais um bocado ainda para ser tratado. Mas naquele momento era aquela memória que veio. E eu comecei a me derramar em lágrima. Eu disse, gente, eu não lembrava mais disso. Como que pode algo de quando eu tinha 9 anos ainda estar afetando a minha vida hoje? E eu comecei a olhar, passei a mão assim na minha cama. Gente, que sensação gostosa. Mas foi a primeira vez que eu passei a mão na minha cama. Senti que a cama estava vazia e comecei a dar risada sozinha, parecendo uma louca de madrugada, gente. E isso aí já era por volta de umas 3, 4 da manhã. E aí eu comecei a orar e comecei a agradecer a Deus. Disse, Deus, muito obrigada por ter trazido essa memória. Porque um dia eu não tinha nem onde dormir. E hoje eu tô aqui chateada porque o meu marido tá dormindo aqui ao lado com os meus filhos. E por que que isso está me incomodando tanto, quando eu deveria, na verdade, ser grata por ter um marido atencioso para com os filhos? Quantos pais aí abandonam seus filhos e não tá nem aí para as emoções dele? E eu tenho um homem em casa que se preocupa. Que os meus filhos não se sintam rejeitados, a ponto de deixar a cama dele e ir dormir na cama dos filhos, para que eles se sintam amados. Olha a correlação que tinha nisso aí, mas eu não tinha enxergado. E aí eu comecei a agradecer a Deus por me dar o privilégio de ter uma cama maravilhosa para dormir. E eu comecei a ressignificar aquela dor daquela infância difícil que eu passei. E comecei a agradecer e ali em lágrimas, sabe? Começou a transformar algo dentro de mim. E demorou um pouco. O dito cujo acordou. Gente, esse homem nunca acorda. Se ele dormir, é igual pedra quando você joga no fundo do rio. Caiu lá e fica. Acorda todo torto no outro dia, mas ele não acorda. O bonito acordou. Foi no banheiro. Escovou os dentes, que tinha de dormir, que nem os dentes tinha escovado. E veio pra cama. Me abraçou e fez. O que você tá fazendo acordado uma hora dessa? E eu disse, eu estava orando. Eu estava sendo curada. Viu como foi necessário a ressignificação, a mudança completa da minha forma de enxergar as coisas, a ponto da minha energia mudar de tamanha forma que ele acordou no outro quarto e veio. Ele não acordou porque estava tendo barulho, ele acordou sozinho.
e veio para o nosso quarto. Ou seja, a vida estava aplicando em mim situações de gatilho para que eu acessasse essa memória, para que viesse a haver cura. Dentro dessa cura, para que ela viesse a existir, tinha que existir uma transformação de pensar. Eu não estava ali com um sentimento de culpa ou de ingratidão, mas existia aquele sentimento que foi armazenado dentro de mim, nas minhas memórias, quando eu tinha 9 anos, e esse sentimento nunca tinha sido tratado. Por que eu trouxe esse exemplo, gente, para falar com vocês hoje? Porque tem muita gente que tem vivido situações de dores emocionais e elas não têm compreendido o porquê de passar por essas dores. E aí entram num ciclo repetitivo. E aí hoje você encontra com a pessoa, eu não tô muito bem, esses dias não sei, não tô legal. Aí passa uma semana, a pessoa até melhora, mas quando é daqui a pouco, uma outra bobagem que acontece na vida dela, e ela cai naquele esquema novamente de sofrimento emocional. E aí tudo que vai acontecendo vai servindo de gatilhos para que essa pessoa fique sempre acessando aquelas mesmas emoções. Gente, eu quero pontuar isso. Quando as suas emoções ficarem sendo sempre acessadas de forma que te façam sofrer por todo e qualquer motivo, para observar quais são essas emoções. Normalmente são emoções, sensação de abandono, sentimento de estar só. Não são sentimentos que as pessoas gostam de tratar. Normalmente as pessoas, quando sentem essas emoções, elas preferem pegar, varre para debaixo do tapete, faz de conta que aquelas emoções não existem. E quando você não trata essas emoções, você está camuflando, na verdade, emoções negativas e que à medida que você vai camuflando, vai virando camadas. Cada emoção que você não trata, que os gatilhos vieram para te fazer. O gatilho não vem para te fazer sofrer. O gatilho vem para te despertar. É necessário trazer à luz a existência daquilo que está lá escondido. Então, se você não para e não raciocina a respeito dessas emoções que está te fazendo sofrer, você não vai ter a cura nunca. Foi necessário eu compreender que a minha criança interior precisava de cura. Olha aí por que eu botei rosinha hoje. Porque eu ia falar de criança interior e eu amo rosa. Botei rosa para me sentir aquela menininha. Só que hoje essa menininha olha para a Simone adulta que hoje existe e diz: eu estou aqui, eu estou bem, eu estou curada. Eu não sou mais aquela menina carente. Eu passei anos da minha vida sofrendo com isso. Essas emoções estavam sempre vindo. Momentos era despertado por um parente próximo, momentos por pessoas que viviam ao meu redor, em momentos dentro do meu casamento, sendo que eu não vivia um problema dentro do meu casamento. Então, por que eu estou acessando essas emoções? Que emoções são essas? De onde veio essas emoções em mim e que eu não consegui entender ainda? Era a emoção daquela menina que se sentia abandonada lá na infância. Só que eu não fui abandonada. Eu tenho consciência disso, eu não fui abandonada. A minha mãe, ela não tinha como. Ela não teve ajuda emocional para ressignificar o que ela estava vivenciando. Nos anos 80 não se falava de cura emocional, não se tratava psicologicamente. Psiquiatria era tratada como coisa de louco. Porém, os dramas existiam. Minha mãe ficou viúva, grávida de mim. Minha mãe sofreu dores profundas.
E logo após o meu nascimento, ela não teve tempo de ficar pensando se ela tinha um bebezinho em casa. Ela tinha que agir, ela tinha que trabalhar, ela tinha que trazer o pão para dentro de casa. Mas a criança que não foi amamentada corretamente dentro do período de amamentação e de colo que a criança necessita, que é até os 2 anos, fui crescendo e fui trazendo essas dores, esse sentimento lá do berço, sabe? Logo de quando nasci. À medida que eu fui crescendo, essas emoções de abandono foram só aumentando, 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 e se transformando em camadas. E à medida que eu fui crescendo, após os meus 18 anos, que foi quando eu dei o pontapé inicial do meu desenvolvimento pessoal e emocional, eu fui vendo o quanto era necessário ir tirando camada por camada. E eu aconselho você a fazer isso. Vai tirando camada por camada, porque se você tentar tirar tudo, você pode acessar dores muito profundas que você ainda não está com capacidade de administrar. E eu cheguei naquela Simone de 9 anos, triste, porque não tinha uma cama para dormir. Gente, para quem não sabe da minha história, uma hora eu vou tentar resumir. Vai ser um vídeo que eu acho que vai dar uns 3 ou 4 partes, né? Parte 1, 2, 3 e 4. Eu já dormi na rua. Por tamanha dor que eu sentia no meu emocional, eu sentia que eu não pertencia àquela família. Para vocês terem noção das dores emocionais que eu trazia em mim, eu fugia de casa, eu só queria sair daquele ambiente. E hoje Simone está tratando aquela Simone de 9 anos. Vai ter um momento que eu vou ter que tratar a Simone de 8, de 7, de 6, de 5. Porque cada fase da nossa vida, e em dados momentos, os gatilhos vão vir. Né? O universo permite que a gente resgate essas emoções para que a gente possa tratar e a gente possa viver de forma livre emocionalmente, feliz. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo lá na cruz levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas aflições, que o castigo que trazia a paz estava sobre ele. Então hoje eu não tenho mais por que sofrer. Se eu compreendo hoje que eu sou livre para amar, ser feliz e ser amada, por que em dados momentos da minha vida eu vou estar ficando triste? Eu tenho que entender o que é que está trazendo essas depressões. Gente, quando se fala de depressão, está falando só de um problema emocional que você entra na depressão profunda. Isso aí já chega ao ponto de ser doença emocional. É quando você precisa de acompanhamento para tratar as suas questões emocionais. A depressão em si, todo ser humano vive em dado momento da vida. O que é a depressão? É um momento de queda. Porém, quando estamos bem emocionalmente, passamos por aquele momento de desequilíbrio e retornamos. Voltamos ao mesmo nível anterior. Quando estamos com problemas de doença psicológica e mental, que é necessário ser tratado por profissionais da área de saúde mental, a depressão ela te leva para um estado de sofrimento e ali aquela queda é constante. Muito raramente a pessoa consegue retornar, tá? Normalmente aí quando a pessoa consegue retornar sozinha, ela vai conseguindo degrau por degrau, é muito lento a volta e nem sempre fica 100%. Ela precisa de acompanhamento médico, né, psicológico. Então, esses momentos de depressão emocional rápido que você vai e você volta, que fica tipo uma onda, é necessário que você para e pensa. O que me fez sentir essa emoção? Anota. Qual a emoção que eu acessei hoje quando eu vivenciei isso? Anota. Porque quando você cair numa nova onda dessa, você vai parar e observar o que me trouxe a esse sentimento. Por que eu estou pensando dessa maneira? Por que eu estou pensando em desistir? Por que isso que ontem para mim fazia tanto sentido hoje já não faz sentido? E vai anotando, gente. Porque em dado momento, quando você for anotando isso, você vai achar
algo ali que esteja correlacionado a outro, vai estar algo ligado a outro, e você vai perceber. Os homens, eles têm mais dificuldade de falar sobre as suas emoções. As mulheres, elas têm uma facilidade maior em se comunicar, porém as mulheres também têm outra facilidade enorme de atingir as emoções, porque as mulheres vivem na gangorra hormonal. Então, toda mulher ela passa no ciclo dos 30 dias mensais por essas gangorras, por causa das quedas hormonais. E os hormônios são ferramentas específicas do nosso emocional. Se os nossos hormônios estão em desequilíbrio, automaticamente a nossa vida emocional vai ser acessada com mais frequência. Então, se a mulher sofre de TPM, de algum transtorno, né, da área reprodutiva, ela vai ter mais crises de ansiedade, de irritabilidade. Eu digo isso porque eu toda a vida tive isso e sempre foi uma merda lidar com o período de TPM. Então, já na vida adulta que eu fui pesquisar, entender como é que funciona todo o nosso corpo, para compreender por que eu tinha tanta crise nervosa, e entender o que era do meu corpo, entender o que era emocional, e entender também o que é de ordem espiritual. Tá? Porque por mais que muitos tentem ignorar, não tem como. O mundo espiritual, ele influencia diretamente nas nossas emoções. Então, tem um vídeo aí anterior, vou até tentar colocar no card desse vídeo, que fala sobre as nossas ressonâncias. E as nossas ressonâncias, ele atrai ou afasta a questão espiritual. Se você anda se alimentando de coisas boas, você vai atrair para você espiritualidade boa, positiva, de crescimento. Mas se você se alimenta de coisas de baixo, palavras de baixo calão, música de baixo calão, vibrações, pessoas que fuxicam, que só falam da vida dos outros, coisas negativas em si, só vai atrair para você uma espiritualidade negativa, densa, de baixa vibração. Isso vai te trazer angústia, isso vai te trazer depressão, isso vai mexer com as suas emoções de formas profundas. Então é necessário que você comece a compreender o que é do seu corpo biológico, o que é do seu corpo emocional e o que é do seu corpo emocional. Ressignificar se faz necessário cada emoção. É por isso que você deve acessar essas emoções. Se tem aí memórias que já não estão ativas, mas que você está acessando emoções, busca fazer meditação de cura dessas emoções, daquilo que está lá no inconsciente, porque no dado momento essa emoção ela vai aflorar e a tua memória vai trazer à tona. Isso acontece muito com crianças que foram abusadas sexualmente, não lembro, mas elas vão chegando na fase de... fugiu agora. Adolescência, puberdade. A criança normalmente quando chega na fase da puberdade, nessa transição entre a infância e a adolescência, ela vai entrar num ritmo de desobediência, de irritabilidade, de agressividade terrível. Porque ela tem memórias ali que estão no inconsciente. E ela não vai saber dizer o porquê que ela está naquele estado. Por isso que muitas vezes é necessário um profissional da área de saúde mental para poder conseguir acessar essas memórias que estão no inconsciente e poder tratar. Tem muito adulto hoje com problemas de saúde mental porque tem memórias que estão no inconsciente que não foram tratadas da forma correta. E se faz necessário tratar. Se eu apenas com um sentimento e uma memória antiga estava vivenciando um sentimento de total desagradabilidade do meu casamento, imagine uma criança que foi abusada sexualmente, gente. E a criança não sabe expressar e nem sabe falar. Então se faz necessário pensar mais sobre as nossas emoções. Analise tudo sobre as suas emoções. Comece a conhecer quem é a criança interior que vive aí ainda em você. E comece a conhecer melhor esse adulto que precisa de um norte para seguir. Porque quando você tratar a sua criança interior, você vai ser um adulto muito melhor, com a visão muito mais clara dos objetivos que você quer atingir e do caminho que você quer trilhar.
Muitos adultos estão perdidos, porque aquela criança interior ainda bagunça as suas memórias. Está ali com a mente sempre muito acelerada, porque não tratou e não curou essa criança. E é necessário muitas vezes a gente abraçar a nós mesmos, sabe? Porque tem criança que está clamando por socorro em corpos de adultos. Não é porque você cresceu, que o seu corpo desenvolveu, que não haja memórias da infância que precisam ser tratadas. Às vezes é necessário liberar o perdão para pai, mãe, irmãos, tios, tias, família inteira. Eu vivo hoje trabalhando a minha questão de cura emocional e perdão, e liberação de perdão. Eu digo a vocês, gente, se eu não trabalhasse sem mim durante 24 horas do meu dia, eu com certeza hoje não teria saúde mental. Nem para lembrar que essas pessoas existiram na minha vida. Porque eu trago marcas de dores afetivas, de todo o meu contexto familiar, marcas muito dolorosas. E hoje, graças a Deus, eu consigo conviver pacificamente com a minha família. Mas, em dados momentos, quando se faz necessário abrir a boca e falar, eu também não nego de falar aquilo que eu sinto. Foi uma forma que eu aprendi de expor aquilo que eu sinto. Às vezes, posso até ser dura em alguns momentos, mas é que se faz necessário colocar para fora com a palavra que traga o destaque do tamanho da sua dor, tá? Então, antes de você sair por aí distribuindo um monte de espinhos, vamos buscar e tratar essa criança interior, tá? Com uma nova consciência, um novo pensar, um novo agir. E eu já citei em outros vídeos e eu vou citar novamente. Eu tive essa consciência quando eu tinha meus 17 para 18 anos. Foi quando eu compreendi que eu precisava tratar as minhas emoções para que eu tivesse uma vida adulta, sadia. E eu lembro que ali no meado dos meus 18 anos, eu recebi da minha irmã mais velha. Era uma lembrancinha assim de vidro, um negocinho assim, ele devia ter uns 10, 15 centímetros de altura. Era tipo um quadrinho de vidro todo trabalhado e tinha uma mensagem ali. Hoje essa pecinha não existe mais, que devido às minhas mudanças aí de casa, se perdeu, quebrou e eu descartei. Mas o mais importante daquela lembrancinha eu guardei, que era a mensagem que nele trazia. E essa mensagem é uma mensagem bíblica, e eu vou deixar para vocês hoje. E ela está escrito lá no livro de Apocalipse 3, lá no versículo 8, que é referente à carta à igreja da Filadélfia. E nessa mensagem fala assim: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tá? E hoje eu declaro para vocês uma porta aberta, porta de cura para quem necessita de cura, porta de alegria para quem necessita de alegria, porta de amor para quem precisa de amor, tá? Deixo com vocês aí a minha experiência. Espero que dentro dessas palavras vocês encontrem a parte necessária para dar o pontapé na vida de vocês. E eu sei que dentro desses 100 escritos que eu tenho aí, se não me engano, 106 escritos, né? Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o coração de alguém que está necessitando dessa mensagem. Porque foi muito forte a necessidade que eu senti de falar sobre esse tema. Assim como os outros, eu não gravo vídeos todos os dias, gravo vídeos sempre que sou chamada a gravar, e eu recebo muito no meu inbox os agradecimentos, tá? E eu louvo a Deus por Ele me usar de forma tão linda para atingir a vida de pessoas que estejam precisando de uma palavra, e que hoje seja a palavra de cura para a tua vida emocional, tá? Assim como a mão de Deus me alcançou, me curou, me tirou daquela lama, né, de dor emocional, de lágrimas dolorosas, hoje eu derramo sobre vocês a mesma unção e a mesma cura que Deus colocou sobre a minha vida, tá? Vou mandar aqui um beijo
carinhosamente para Tiffany Fernanda, que muito me ajuda nos meus perrengues, quando eu preciso testar meus áudios, minhas coisas, eu ligo para ela, não quero nem saber a hora, perturbo mesmo. Vai um beijo para você, Tiffany, vai um beijo aí para Gabriela. Meninas, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pelo prestígio. Vou deixar aí na descrição do vídeo número para contato para quem precisar de consultas. Vou deixar também... Eu ia deixar uma surpresinha, mas eu vou deixar para o próximo vídeo para vocês, tá? Mas vou deixar para vocês aí hoje o meu carinho e o meu abraço a todos, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo.